I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Oi, alunos, tudo bem com vocês? Que bom reencontrá-los. Na aula de hoje, a gente está dando continuidade à nossa discussão da aula da semana passada, que falava sobre a importância do diálogo e da solidariedade para a convivência. Na aula passada, a gente falou da importância do diálogo, de conversar com o outro, conhecê-lo, entendê-lo, para então exercitar a empatia e ser solidários com eles. Essa semana a gente está falando principalmente da solidariedade enquanto atos. O que é ser solidário? Quais são as atitudes solidárias do nosso cotidiano? Como nós podemos melhorar e exercitar a nossa solidariedade? Então, gente, como vocês viram aí na parábola que eu narrei, nem sempre a solidariedade vai estar ligada a bens materiais, a dinheiro. Não, muitas vezes a solidariedade ela vai estar expressa em ouvir o outro, em conversar com o outro. Porque a solidariedade é aquilo que nos faz conviver em sociedade, se importar com o outro. Então, a gente vai, um diálogo, uma conversa, interessar-se, escutar o outro, é uma forma de solidariedade, muitas vezes mais eficaz, mais importante que a ajuda material. Por exemplo, na parábola, o menino precisava, ele precisava de material, ele morava longe, mas o que ele queria era conversar. Ele estava carente, ele estava solitário, ele estava à margem, ele estava isolado. Então, era muito mais importante para ele a solidariedade enquanto conversa do que a solidariedade enquanto prestação, de serviços, a ajuda material para ele. Então, a gente não consegue viver num mundo sem solidariedade, porque a gente precisa muito mais do que bens materiais. Nós também precisamos de uma boa saúde emocional. E aí a solidariedade pode ser expressa nessa conversa, nesse convívio com o outro. Então, se perguntarem para vocês se a gente consegue viver sem solidariedade, não, a gente não consegue, porque ela é a base de muitos outros sentimentos. Se a gente vivesse sem solidariedade, sem empatia, imagina, a gente estaria totalmente alheio ao sofrimento dos outros, a gente não se importaria. Então, não é possível que a gente viva sem solidariedade. E aí, quando a gente fala em solidariedade, a gente pensa, dialogar, tá bom. Mas existem outros atos que são solidários, só que a gente sempre pensa neles como grandes ações grandiosas, Existem grandes celebridades que são solidárias, mas a gente pode ser solidário no nosso dia a dia, com os nossos amigos, com os nossos parentes, com as pessoas com quem a gente convive. A gente pode entender que eles são diferentes de nós, que eles passam por dificuldades. Muitas vezes os nossos amigos precisam conversar, precisam de um conselho ou precisam de alguma ajuda e a gente pode ser solidário com eles, A gente não precisa fazer grandes atos para sermos reconhecidos. A gente pode começar por quem está próximo da gente. A solidariedade ela não é medida com uma régua, não, ou distância, ou tamanho, ou quantidade. Ela é medida, a gente tem que avaliar ela na bondade de coração, na vontade de fazer, de ajudar. É assim que a gente vai começar a praticar atos bondosos que irão se replicar na sociedade.